Se você clicou nesse vídeo, hoje você vai entender que nós fomos depravados pelo pecado. É isso aí, seu depravado e sua depravada. Hoje a gente vai falar sobre depravação total. Isso é teologia para mim, para você e teologia para todos. Afinal, todos nós fomos depravados pelo pecado. Bora lá! Durante o decorrer da história da humanidade, sempre se buscou descobrir qual o problema da mesma. Sempre surgiram hipóteses filosóficas, científicas, psicológicas, sociológicas, na tentativa de tentar solucionar o problema da humanidade. Não que nenhuma dessas hipóteses e estudos e suposições não sejam de fato válidas e benéficas para a nossa vida e para a melhoria da mesma. Obviamente que existem bons argumentos e sim, tudo isso pode ser benéfico quando analisado de forma cautelosa. Entretanto, quando se trata, pessoal, do maior problema da humanidade, não existe uma hipótese mais assertiva, não existe uma afirmativa mais precisa do fato de dizermos que o problema da humanidade é o pecado. O maior problema da humanidade é o pecado. Nós não podemos ter dúvida disso. É o pecado que separa o homem de Deus. E sendo assim, hoje a gente vai falar um pouco desse problema do pecado, que é oriundo de toda a maldade que existe na humanidade. A gente vai falar um pouquinho sobre depravação total, a gente vai falar um pouquinho sobre livre-arbítrio, que é um tema demasiadamente muito comum e popular em nosso meio. E para isso é bom a gente começar definindo, eu acho, a palavra pecado. Eu gosto de uma definição do teólogo Wayne Grudem, que ele usa em uma de suas teologias sistemáticas, onde ele diz: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Eu gosto dessa definição do Grudem pelo fato do último termo onde ele usa, onde ele vem definindo, dizendo que pecado é deixar de se conformar com Deus na questão da lei moral, na questão dos atos, na questão da atitude, e por último, em destaque, eu gosto quando ele diz na sua natureza. É esse fator, não se conformar com Deus em sua natureza, que especifica bem o pecado original, especifica muito bem o que o pecado causou na raça humana. Biblicamente, a gente poderia definir pecado dentro de um versículo que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 3, lá no versículo 4, na parte B, onde ele diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. E na parte B do versículo ele vai dizer: porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Isso é uma definição bíblica. E fato é que quando a gente pensa em pecado, a gente tem que começar a voltar um pouquinho no início da narrativa bíblica no livro do Gênesis. O homem, ele foi criado bom e justo. E até então, nessa criação do homem, e a gente está falando aqui de Adão e Eva, esses dois tinham um livre arbítrio nesse sentido. Esses dois eram livres para fazer escolhas, porque o pecado, eles eram livres para escolher, porque o pecado ainda não estava na raça humana. Mas a gente vê uma narrativa em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 24, você pode fazer a leitura na íntegra, que narra a queda da humanidade. É a partir de então que a humanidade passa a ser herdeira do pecado de Adão e Eva. A humanidade passa a herdar essa tendência pecaminosa de Adão e Eva. Tem muitos textos bíblicos que corroboram com isso. O mais conhecido, talvez esteja em Romanos capítulo 3, versículo 23, onde diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente ainda pode ver essa abordagem que é corroborada pelo apóstolo Paulo, reforçando o que aconteceu em Gênesis capítulo 3, no capítulo número 5, versículo 12 da carta aos Romanos, onde Paulo vai argumentar: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Efésios capítulo 2, versículo 3, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai argumentar dizendo: entre os quais também todos nós,
andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, na nossa natureza nós não nos conformávamos com aquilo que Deus quis para nós. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Quando a gente faz a leitura desses versículos, a gente vê o quanto a raça humana, o quanto nós, eu e você, nós somos afetados e depravados totalmente. Porque é a partir de então que em nós não existe a hipótese de buscarmos a Deus por nós mesmos. Afinal, a partir de então, nós estamos afetados pelo pecado. Quando a gente vê a narrativa a partir de Gênesis 3, que narra a queda de Adão e Eva, que traz essa herança pecaminosa e que deprava a raça humana nesse sentido, a gente vai perceber que a partir do pecado de Adão, a tendência é até um pouco pessimista em relação à raça humana. Muitos teólogos defendem que essa ideia de depravação tende simplesmente e gradativamente piorar a humanidade e a forma como o ser humano sem Cristo age, pensa, acredita e se comporta. A gente vê isso de forma gradativa um pouco, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Olha o que vai dizer. Depois da narrativa de Gênesis 3, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, vai dizer: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Ou seja, a maldade aumentava dentro da convivência do homem devido à queda de Gênesis 3. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, não era um pouco do coração do homem que era afetado por essa maldade, mas todo o desígnio do seu coração. E aqui a gente entra em um ponto de um pouco de atrito, porque a depravação total, a qual eu defendo, ela defende que todo homem e todas as ações humanas foram afetadas pelo pecado de Adão. Em contrapartida, eu respeito muito, mas não é a posição a qual eu defendo, porque a considero um pouco nociva e prejudicial para os próximos cursos a qual o Deus de forma soberana escolhe salvar o homem, e essa posição prejudica esse segmento nesse sentido, a ideia de que o pecado não afetou totalmente o homem, mas uma demasiada parcela do homem, deixando um pouco de uma parcela do homem impura para que ele possa, assim, poder escolher a Deus. A depravação total defende o contrário, dizendo que todo homem, tudo que existe no homem foi afetado pelo pecado, a ponto dele não mais por si só poder escolher a Deus, e por isso ter que ser escolhido e achado por Deus e não encontrar a Deus pela sua vontade, pela sua escolha e pelo seu desejo. O homem nesse estado, ele é agora totalmente dependente de um milagre soberano de Deus que gera a conversão, que muda e transforma a sua vontade para que ele possa assim se achegar a Deus e assim poder ser incluído no corpo de Cristo, ser alcançado por essa graça. E sendo assim, a gente começa a perceber, apesar das discordâncias, que são bem pequenas, mas que podem trazer um conflito muito grande se forem levadas a afinco. Em Gênesis capítulo 8, versículo 21, a gente vê mais um relato onde a gente percebe o quanto a maldade é presente na raça humana a partir de Gênesis 3, e sim, é perceptível perceber, e concordo com essa posição, de que essa ideia pecaminosa, ela é gradativa. O homem sempre está inventando ao decorrer do caminhar da história novas formas de pecar, e a maldade vem se agravando. Gênesis 8, 21 vai dizer: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz.
Nesse texto, o narrador, o autor de Gênesis está dizendo que desde a mocidade do homem, o homem tem um desejo maldoso. A maldade está no homem. Isso é consequência da herança do pecado original de Gênesis capítulo 3. A gente pode perceber isso muito bem de forma prática na nossa vida. Por exemplo, nós não temos dificuldade alguma de ver que uma criança não precisa ser ensinada a fazer algo errado, ou seja, ela já aprende a fazer algo errado sozinha. É muito difícil ensinar uma criancinha que tem poucos dias de vida a fazer algo certo, mas coisas erradas, tendenciosas ao mal, ela aprende com muita facilidade. Isso nos espanta, isso nos dá um choque de realidade para perceber o quanto a depravação total da raça humana é perceptível e o quanto o homem, nós somos dependentes de um Salvador para começarmos de fato fazer boas obras que glorifiquem a Deus. Vale a gente ponderar e amarrar uma pontinha que solta que muitas pessoas podem se perguntar é que essa depravação total, ela não retirou do homem o fato dele ser imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado imagem e semelhança de Deus, o pecado passou a ser presente na humanidade a partir de Gênesis 3, mas a imagem de Deus não foi retirada do homem. Ela foi, podemos usar o termo, desfigurada por conta do pecado. Mas ainda que sim, o pecado esteja nos afetando, ainda sim o homem em certo ponto, por ser criação de Deus, imagem e semelhança de Deus. Vale a gente ponderar também que, por esse fato, a depravação total não quer dizer que o homem não possa ter boas atitudes. O homem, ele, ainda que não seja salvo, ainda que não creia em Cristo, ele ainda assim, mesmo sendo depravado, ele pode ter boas atitudes. É por isso que, por vezes, um ímpio tem boas ações. A gente poderia entrar em um campo aqui que daria um outro vídeo muito interessante para falar um pouco do que a graça comum pode fazer para o homem. Mas acho melhor a gente seguir aqui falando um pouco ainda mais sobre depravação total, percebendo que, por exemplo, corrobora muito o que o salmista escreve no capítulo, no Salmo de número 51, no verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 58, o verso 3 vai dizer: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. O pecado é presente, como dito aqui, desde criancinhas, ou seja, na concepção da nossa vida, nascemos pecadores. Isso nos leva a, assim, afirmar que cada pessoa que nasce é mais um pecador, carente e dependente de um Salvador que está entrando no mundo. A cada criança que nasce, a cada momento, nesse vídeo, durante o vídeo que faço, vários pecadores acabaram de nascer. Vários pecadores acabaram de estar na terra. Pecadores que são totalmente dependentes de Deus. E que se Deus não tiver misericórdia da vida desses e não os salvá-los, eles vão, infelizmente, caminhar rumo às trevas, caminhar rumo ao inferno e ter a sua alma, sua vida ceifada nesse sentido. Ainda em Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 11, a gente vai começar a perceber e desmistificar um pouco, e tudo que falei aqui também serve como base para isso, para a gente tirar um pouco essa ilusão da ideia de livre-arbítrio, ou seja, a ideia de que o homem é livre para arbitrar quanto à sua salvação. Como o homem pode ser livre em escolher ser salvo, em escolher Deus, se o homem é totalmente afetado e tendencioso à maldade, como em vários, desde a sua concepção, como vários versículos que já mencionei aqui. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11, corrobora muito para isso quando diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Quando o apóstolo Paulo, em alguns capítulos de Romanos, ele gasta um tempo
para explicar a respeito dessa depravação total, a gente percebe que, citando um texto veterotestamentário, o apóstolo Paulo vai comprovar e se certificar de que o homem afetado pelo pecado, ele não tem capacidade de buscar a Deus. E além disso, total ato seria impossível, já que o homem vive enganando a si mesmo. Nós somos tão depravados, somos tão pecadores que vivemos ao ponto de enganar a nós mesmos. Talvez o pior conselho que alguém possa receber, e é muito comum nos nossos tempos, e isso é um pensamento depravado, é o fato de siga o seu coração. Jeremias capítulo 17, no versículo 9, vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O homem vive enganando a si mesmo porque o seu coração, os seus sentimentos são afetados e tendenciosos ao pecado, são comprometidos por essa depravação, comprometidos pelo pecado. Jesus corrobora muito com esse ensino quando ele reafirma essa ideia do profeta Jeremias no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 7, versículo 21 ao 23. Um texto maior, mas onde ele vai dizer: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o problema não está naquilo que cerca o homem ou está no contexto dele. O problema está no coração do homem. O problema está em mim, no meu coração. O problema está em você, no seu coração. É a partir desse coração depravado e afetado pelo pecado que sentimentos e atitudes como essas pontuadas por Jesus podem vir a trazer a maldade para o mundo. E a pergunta é, na vida de um ser humano que é totalmente afetado por esse pecado, que é totalmente comprometido por essa depravação total, onde pode existir a ideia de que o homem tem capacidade de escolher a Deus? Efésios capítulo 2, um texto crucial para se falar a respeito de depravação total, vai dizer muito bem que o homem está morto, mas que ele vos deu vida. E um morto não fala, um morto não sente, um morto não respira, um morto não tem atitudes, um morto está morto e ele é totalmente dependente de alguém para trazer vida a ele. E logicamente, quando Paulo afirma nesse sentido, ele está falando de uma morte espiritual. E todos nós, sendo afetados por essa depravação oriunda do pecado, somos dependentes de Deus por meio de Jesus Cristo, para que possamos ter vida e sermos encontrados e sermos salvos. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a gente vai ver um versículo que diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diante do bem e do mal, o homem sempre vai escolher o mal. E a ideia aqui em dizermos e afirmarmos com certeza que o homem não tem um livre-arbítrio, não quer dizer que o homem é um boneco controlado por Deus ou por qualquer outra força que seja, que você pense dessa forma. Não, o homem é sim livre para agir. Ele tem uma livre agência, pode escolher, ele é livre para agir. Mas o fato é que esse homem que é livre para fazer escolhas é afetado e tão depravado pelo pecado que diante da sua liberdade de escolha, ele sempre escolhe o que é ruim. Se for colocado diante dele 100 vezes aquilo que é bom e aquilo que é ruim, se ele não foi transformado e escolhido por Deus, regenerado, ele vai escolher o que é ruim 100 vezes. Ele é livre para escolher, mas a sua escolha não é livre porque ele é tendencioso a escolher aquilo que é errado. Em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8 vai dizer: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus,
nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E todo ser humano que não tem Cristo como seu Salvador não consegue agradar a Deus, até nas suas boas obras. Às vezes alguém que é ímpio, que não tem a Deus como seu Salvador, pode fazer sim boas obras, mas ainda assim ele não consegue agradar a Deus com as suas boas obras, porque ele não consegue reconhecer que a glória pelo fato dele ter feito uma boa obra não é dele, e sim de Deus. João Calvino diz uma frase emblemática, quando ele diz: olha, tudo que eu faço de ruim sou eu mesmo, e as coisas boas que faço, é Deus de fato agindo em mim. Então, tudo o que fazemos de ruim é responsabilidade nossa. E as coisas que conseguimos fazer boas, as boas obras que executamos, o mérito é totalmente de Deus, porque é Deus que nos dá a oportunidade de assim fazê-las quando somos salvos e dar mérito a Deus por essas obras feitas. Por fim, Colossenses capítulo 2, versículo 13 vai dizer: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. É diante disso que a salvação, como um ato exclusivo e soberano de Deus, faz sentido. É por causa dessa depravação total, é por causa dessa maldade instalada no homem, oriunda do pecado, que o homem é totalmente dependente de Deus para ser salvo. E a partir de então, depois desse vídeo, vai fazer muito sentido você partir para o vídeo onde eu falo sobre predestinação. Aqui no canal esse vídeo já está disponível, porque a predestinação, pelo fato de parecer polêmica, se percebida biblicamente, dando continuidade a partir do que você compreendeu sobre depravação total, ela vai fazer muito sentido. Você vai perceber que você não é livre para escolher a sua salvação. Na verdade, dentro da sua liberdade, sem Cristo, você sempre escolhe o que é ruim. E é exatamente porque você escolhe o que é ruim que você precisa urgentemente de um Salvador. Sendo assim, Deus nos escolhe de forma soberana. Então, bora lá para o vídeo de predestinação, dar continuidade nesse ensino para que tudo isso comece a fazer sentido um pouco para você. Eu espero ter ajudado um pouco e que Deus te abençoe.